Eu vou retomar a nossa discussão tratando da anistia, que inclusive tem informações sobre essas articulações que acontecem em Brasília, viu, Dávila? O líder da bancada do PL, Dávila, o deputado Sóstenes Cavalcante, terá inclusive um encontro com o presidente Hugo Motta amanhã para intensificar a pressão pelo projeto da anistia. Você já tinha inclusive falado na semana passada que essa semana seria crucial, muito importante para o sucesso ou insucesso do PL da anistia. Mesmo já com a informação de que a oposição disse, a gente vai atravancar a agenda se não avançarmos com o PL da anistia. O que a gente precisa considerar desses encontros do Colégio de Líderes, principalmente do encontro entre Sóstenes Cavalcante e Hugo Motta, hein, Dávila? Esse encontro é muito importante para colocar a pauta de anistia no Congresso Nacional. E a oposição está fazendo o trabalho de maneira primorosa. Vai usar todo o seu poder para pressionar o presidente da Câmara e, se ele refugar e não cumprir a sua promessa, porque quando ele foi eleito presidente da Câmara, ele prometeu que colocaria o PL da anistia para discussão. Não é para aprovação, é para discussão. Tem que levar a plenário, aí vai ter um voto e no voto é que se decide se aprova ou não. E quebrar essa promessa, Hugo Motta teria um desgaste muito grande, não só com a oposição, como também com os outros pares, porque significa que ele não tem firmeza para manter os seus compromissos, as suas promessas. Portanto, é assim uma semana importante, a oposição vai fazer pressão. E eu entendo que Hugo Motta, habilidoso como vai reconsiderar a sua fala do Japão e descobrir qual é a melhor hora para colocar o tema em votação. Não dá para se esquivar de uma questão que já tem o apoio de mais de 190 parlamentares. Não dá para se esquivar de um tema que está todo dia no noticiário. Não dá para se esquivar de um tema que a população está indignada com a falta de justiça com pessoas que participaram do 8 de janeiro. Pois é, e é importante lembrar também que o grupo de oposição, os deputados que fazem parte da oposição, falam que já há um número suficiente de votos para conseguir aprovar essa medida. E aí, muitos se perguntam, se já havia um acordo, inclusive com o Arthur Lira, para avançar com o PL da anistia, tinha a promessa de instalação de uma comissão para debater esse tema, a possibilidade até de discutir alguns pontos, enfim. Mas parece que agora, curiosamente, em meio à viagem para a Ásia, a situação mudou. Parece que há um certo receio do presidente da Câmara, Hugo Motta, a ver o que vai acontecer nessa reunião com as lideranças da Câmara com o presidente Hugo Motta, né, Motta? Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque se reconsiderou uma vez, pode reconsiderar 2, 3, 4. Eu já dei a minha opinião sobre essa questão da anistia. Eu acho que é urgente retirar as pessoas que não tiveram, que não fizeram nada de errado, que não cometeram nenhum crime, ou que até fizeram alguma coisa, mas receberam uma pena totalmente desproporcional, que nem os piores criminosos aqui no Brasil recebem. Mas eu também já expressei a minha incerteza quanto à sobrevivência de uma decisão de anistia. Esse ato é aprovado pelo Congresso, e aí? Ele permanece existindo ou vai sair alguma decisão dizendo que ele é inválido? Eu acho que nessa conversa, os líderes têm que considerar essa possibilidade, né? O que vai acontecer se a anistia for aprovada e ela sofrer algum tipo de revés jurídico depois? Aí vai ficar uma situação muito delicada para o Congresso Nacional. Pois é, inclusive eu acompanhei as redes do governo federal, Cristiano Beraldo, e aí publicaram uma foto do presidente Lula, muito sorridente, com parte da sua comitiva, e tinha Davi Alcolumbre, também Hugo Motta, outros integrantes do Congresso Nacional, todos muito sorridentes, naquela foto em que todos dão as mãos, enfim, mostrando a união do Executivo e do Congresso Nacional, do Legislativo. E muitos acabam fazendo
reflexões e elaboram teses, né, que o que pode ter acontecido nessa viagem para a Ásia, né? Será que houve algum tipo de conversa sobre o PL da anistia? Porque as informações de bastidores indicam que Hugo Mota teria sinalizado dificuldade em pautar o PL da anistia com o objetivo de não desrespeitar, talvez, esse bom momento do Legislativo com o Executivo Federal, esse bom relacionamento firmado principalmente nessa viagem à Ásia. Mas, enfim, não é essa a reflexão que o presidente da Câmara tem que fazer, né? E sim também atender à demanda dos partidos que os parlamentares representam justamente o povo brasileiro. Né, Beraldo? O que a gente pode esperar dessas reuniões que vão acontecer nessa semana? Talvez o presidente da Câmara esteja sofrendo de excesso de educação. Estava viajando com o presidente da República e se sentiu constrangido na presença do presidente, por isso agiu, se manifestou de uma forma completamente incompatível com o papel que precisa exercer o líder da Câmara dos Deputados. Afinal de contas, essa questão do PL da anistia foi amplamente debatido antes e o apoio que ele recebeu, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje encampou essa bandeira e tem aí feito manifestações e colocado isso como o tema principal da sua militância, a aprovação desse PL, me parece que o papel de Hugo Mota não é outro que não levar adiante a votação do PL da anistia. Há um clamor popular tão grande, há um reconhecimento tão grande por parte da população brasileira de que as penas impostas a participantes das manifestações do 8 de janeiro são tão excessivas que o próprio Supremo já começa a encontrar caminhos ali para tirar o pé do acelerador. Né? Não é por outro motivo que Débora Rodrigues dos Santos passou agora a detenção domiciliar, foi por causa da pressão popular. Então, não vejo absolutamente nenhuma condição para Hugo Mota não levar adiante a votação do PL e acho que ele estava ali por fazer parte de uma comitiva presidencial, de uma viagem muito da esquisita, porque eu nunca vi uma mobilização tão grande do presidente da República, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados cruzarem literalmente meio mundo para favorecer uma única empresa que exporta um item que falta ao Brasil, e é por isso que está caro. Então, uma viagem das muito mal explicadas, mas enfim, lá estava Hugo Mota, aparentemente acometido de excesso de educação. Dávila, o quanto as discussões que acontecem no judiciário podem interferir no avanço e na tramitação do PL da anistia? Você acha que, dependendo do que vier a acontecer nas próximas apurações relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também aqueles que estão sendo acusados de depredar prédios públicos nos atos do dia 8 de janeiro, se, por exemplo, o Supremo revisar penas, isso esvazia ou intensifica as discussões do PL da anistia? Você entende que talvez alguém na Câmara dos Deputados diga, mas eles já estão fazendo essas revisões, por que nós devemos aprovar um PL da anistia? Você acha que pode ter alguma relação ou não? Hoje nós temos o caso emblemático da cabeleireira, né? Então, esse é um caso que, se a pena for revista, isso, ao meu ver, pode sim ter algum impacto nesses votos que acabaram entrando justamente porque o parlamentar tem que justificar para a sua base se ele é a favor ou contra a cabeleireira presa, né? Tem uma coisa muito específica, mas existem outros casos absurdos, né? E a outra coisa, eu não acho que haverá uma revisão de pena gigantesca, né? Por quê? Porque eu acho que não querem abrir dissidência no Supremo. Uma coisa é contestar, vamos reduzir um pouco a pena, vamos transformar isso aqui numa coisa mais amena, mas uma coisa é dizer assim, não, a pena de 14 anos cai para 2, 3 anos, como é depredação de prédio público, que é o que deveria acontecer.
Eu não sou otimista a esse ponto, porque eu acho que isso acaba criando uma divergência muito grande no próprio Supremo. E a ideia não é criar dissenso no Congresso, no Supremo, é mostrar que existe uma outra visão, que precisa ter uma dosimetria da pena, mas também não ir de 14 para 3 ou para 2, entendeu? Então eu acho que o projeto da anistia vai continuar vigorando. E não podemos esquecer, Caniato, que mesmo vigorando o projeto da anistia, é um longo caminho, né? Precisa ser aprovado na Câmara, depois tem que ser aprovado no Senado, depois é para sanção presidencial, o presidente pode vetar, deve vetar, né? Porque ele é contra, aí tem que voltar para o Congresso e esse veto precisa ser derrubado no Congresso. Então, assim, tem um longo trâmite. Podem judicializar ainda, né? Pode, então, até chegar à judicialização, eu acho que esse projeto vai para o próximo ano, entendeu? Quando chegar no ponto da judicialização, com todo esse trâmite que tem que ser aprovado nas duas casas, veto, o presidente volta, derruba o veto, e aí sim a aprovação final e a judicialização. Então, eu acho que tem um longo caminho, e nesse longo caminho nós teremos esses outros processos correndo no Supremo. Então, acho que tem muita água para rolar, mas é preciso fazer com que o projeto da anistia caminhe de qualquer jeito na Câmara dos Deputados. Sem dúvida, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Agora, Mota, quando os parlamentares da oposição dizem que já tem um número de votos suficientes para aprovar a medida, você particularmente fica animado ou entende que o grupo que defende a anistia está muito próximo a alcançar o objetivo, ou você se apega a esse longo caminho destacado pelo Dávila e entende que a dificuldade é enorme, sobretudo quando a gente pensa em uma possível judicialização e quem é que receberia essa ação, quem é que faria a análise? Eu não fico animado não, Caniato. O simples fato de ser necessário um projeto de anistia já é razão para desânimo. Eu falei outro dia aqui que tem 3 perguntas que a gente deve fazer e que se aplicam perfeitamente, por exemplo, no caso da Débora. Primeiro foi cumprido o devido processo legal? O mesmo processo que é cumprido quando um grande chefão do narcotráfico é preso. Com juiz natural, o direito a recursos, ampla defesa. A primeira pergunta é essa. Foi cumprido o devido processo legal? Segundo, existem evidências que comprovem que a pessoa realmente cometeu o crime da qual ela é acusada? Existem, no caso da Débora, evidências que comprovem que ela tentou dar um golpe de Estado usando um batom? E a terceira pergunta é, se o processo legal foi observado e se as evidências existem, se a pena que ela recebeu foi justa. Eu acho que bastava bom senso, bastava responder essas 3 perguntas, bastava que o Estado brasileiro se comportasse nesses casos como ele se comporta nos casos de traficantes, chefes de facções, sequestradores e assaltantes, e nada disso seria necessário. Agora, se chegamos a um ponto em que é necessário um projeto de anistia, eu coloco de novo a minha incerteza em relação ao que vai acontecer depois. Qual é a garantia que o Congresso Nacional tem, que o Brasil tem, de que a anistia decidida pelo Congresso realmente entrará em vigor? A gente vai seguir acompanhando.